Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso de número 21, está escrito: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O autor fala duramente ao povo de Roma e basicamente mostrando para eles a diferença entre você ter aparência de sábio, de professor e de mestre, mas ensinar aos outros, ou fingir que ensina aos outros, aquilo que não pratica na própria vida. Quando a gente compara esse trecho com a porção que nos ensina que Deus não julga pela aparência, Deus conhece o coração, são os homens que julgam pela aparência, a gente vê que parte do povo de Roma estava sendo confrontado exatamente nesse ponto, de pregar uma coisa e viver outra. E aqui o autor ele nos ensina de uma maneira muito clara que antes de ensinarmos aos outros, nós deveríamos ter um cuidado de ensinar a nós mesmos. E para a gente entender esse contexto, a gente tem que resgatar aquilo que o salmista faz. O salmista fala com a própria alma dele. Ele diz: aquieta-te, minha alma, espera no Senhor, o mais ele fará. O salmista diz: assim como uma criança que acabou de mamar dorme tranquila no colo da mãe, assim é que eu trago a minha alma no descanso do Senhor. Duas vozes na cabeça do salmista. Elas conversam entre si. Ele deixa claro que a voz que domina não é a da alma. A voz que domina é outra. A voz da alma é dominada. Isso nos ensina um princípio da maturidade espiritual. Se os 5 princípios da vida no Espírito, na simplicidade do Evangelho, envolvem a paternidade, a identidade, a comunhão, a maturidade e o serviço, no aspecto da maturidade a gente vê isso. Para se tornar um adulto espiritual, um filho adulto de Deus, a gente já não é mais como as crianças que são levadas por outra pessoa, mas nós começamos a conduzir e não mais a ser conduzidos. Mas nós não estamos aqui para conduzir necessariamente outras pessoas, porque estes que viviam de aparência eram cegos, conduzindo outros cegos. E o que o apóstolo nos ensina aqui é que a nossa alma é a nossa primeira discípula. E a ordem correta das coisas, como a própria Bíblia nos ensina, é que a gente deve se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele foge de nós. A gente deve ser submisso ao Espírito Santo para que ele discipule o nosso espírito. Em seguida, o nosso espírito discipula a nossa alma e ela aos poucos vai perdendo essa tendência carnal de querer fazer as coisas que esse mundo oferece e passa a querer as coisas do alto. E aí a gente passa a viver a palavra, buscando primeiro as coisas do alto, porque as outras que a gente precisa para viver o propósito, Deus mesmo acrescenta. Buscar a maturidade espiritual é mais do que uma oportunidade, é um chamado. Nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, como espíritos, só que crianças. E aí nós precisamos ser aprimorados, desenvolvidos, a gente precisa amadurecer, crescer até alcançar a verdadeira estatura de Cristo. Ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo de Deus para nos ajudar nisso. Na comunhão com Ele, a gente desenvolve maturidade. Na comunhão com os irmãos, a gente desenvolve maturidade. Sobre essa palavra que eu oro, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. De tudo aquilo que a gente precisa para viver o propósito do Senhor aqui na terra, tudo já foi depositado lá na cruz de Cristo, no sacrifício perfeito que Ele fez. Lá, toda a sorte de bênçãos e riquezas já foram depositadas nas nossas vidas. Então eu te peço, Pai, que essas bênçãos e riquezas se manifestem hoje, em termos de sabedoria, paz, serenidade. Que o Senhor nos conduza, Pai, para um lugar de maturidade espiritual. Que a gente deixe as coisas velhas passarem, que a gente desista das coisas da meninice espiritual, mas que o Senhor mesmo nos conduza pelo Teu Santo Espírito a um lugar de maturidade, a um lugar de adultice espiritual, onde nós podemos viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós,
como filhos e como herdeiros, capazes, preparados pelo Senhor. É assim que nós oramos, Pai, e já te agradecemos. Te agradecendo também, Senhor, sabendo que em tudo isso o teu nome vai ser exaltado, o teu reino avança e a alegria daqueles que confiam em ti é completa. Em nome de Jesus. Amém.